Fala, matemáticos! A nossa dica agora é sobre números complexos, um assunto que cai muito no Enem. E eu trouxe aqui para vocês mais um pouco sobre esse conteúdo. Vamos lá. Pessoal, então só para a gente lembrar aqui os números complexos, se você não assistiu, tem a minha aula lá atrás que eu falo sobre conjuntos numéricos. Então basta ir lá na minha playlist e você vai assistir que eu mostro cada um deles. Cheguei até aqui os reais. E agora a gente chega aos complexos. Então, números naturais, né, pessoal? Aqueles que naturalmente a gente fala, 0, 1, 2, 3. Os inteiros vão pegar tanto a parte real quanto a parte... vão pegar a parte negativa quanto positiva do número. Os números fracionários, né, que a gente fala que é racionais. Os números irracionais, aquele como π, né? Raiz de 2, são números irracionais. Os números reais, que abrangem todos, e os números complexos, que a gente vai falar agora na nossa aula aqui. Então, quais são os números complexos? Bem, primeiro você precisa entender que o número complexo ele é dividido em duas partes. Uma parte que a gente chama de parte real e a outra que a gente chama de parte imaginária. Como que ele surge? A primeira coisa, né? Na minha aula lá sobre número complexo, eu já comentei sobre isso, mas vou falar aqui de novo. Se eu tenho raiz de 4, um exemplo, tá, gente? Eu sei que raiz de 4 é 2. Mas quando eu tenho raiz de menos 4, não é menos 2. Eu não sei como fazer. Então, o que eu expliquei lá na outra aula? Que a gente pega, então, esse 4 e multiplica por menos 1. Continua sendo menos 4. Aí eu faço assim, ó, raiz de 4 vezes raiz de menos 1, que eu também expliquei lá na nossa aula anterior. Agora sim, raiz de 4, lá eu sei quanto que é, 2. Tá, Tércio, mas eu continuo tendo uma dificuldade. Não existe raiz de número negativo, menos 1. Daí o nome imaginário. O que eles fizeram? Eles pegaram e falaram assim, ó, esse raiz de menos 1 a gente vai representar por uma letra, que é a letra I. Então, eu vou escrever que eu vou ter 2 vezes I. Essa aqui é a parte imaginária. E lá na aula eu até falei, poxa, mas não tem a parte real? Tem sim, ó, 0 mais 2i. 0 é um número real e ele faz parte, só que a gente normalmente não representa, né, gente? Dentro do assunto número complexo, então se eu tenho lá, ó, z igual a um número a mais um bi, existe a parte conjugada do número, né? Que eu boto uma barrinha em cima aqui, ó. Conjugado vai ser o quê? É o mesmo A, continua tendo BI, só que agora, pessoal, atenção, se aqui for mais, eu coloco menos. Então, vamos colocar outro exemplo aqui. Se eu pegar agora, ó, número P. P é igual a C mais DI. Como seria, então, o conjugado dele? O conjugado continuaria sendo... eu quero botar menos aqui, desculpa, gente. Deixa eu corrigir aqui, ó. Em vez de mais, eu vou colocar menos agora, tá? Menos. Como seria, então, isso? Seria o mesmo C, o mesmo D, I, só que aqui, em vez de menos, eu vou colocar o quê? Agora, sinal de mais. Então, esse é o nosso número conjugado. Vamos ver exemplo com número. Eu sempre gosto de botar exemplo com número, que a gente está mais acostumado a ver números, né? Então, na matemática, claro, mais 2 mais 3i. Então, se eu quiser o conjugado desse, z conjugado, vai ser igual a 2 menos 3i. Então, gente, aí vem uma dica para você que está se preparando aí para vestibular, Enem, ou mesmo estudando no dia a dia. A matemática você aprende pela prática. Então, eu fiz aqui um exemplo. Se eu desse um outro exemplo aqui para você, ó, P igual a 7 oitavos mais 16 quintos de I. Qual é o conjugado? Qual é o conjugado dele? Então, o que você tem que fazer agora? Dar um pause aí no seu vídeo e fazer esse conjugado. Eu já vou fazer direto, tá bom? Você dá o pause, faz e confere com a minha resposta que eu vou colocar agora, tá bom? Combinado assim? Então, eu vou apagar aqui, você dá o seu pause e eu vou botar a resposta,
tá certo? Aí depois você continua assistindo a videoaula, que aí você vai ter um rendimento muito maior. Então, pessoal, como eu falei, eu tenho um número e vou pegar agora o conjugado dele. Então, vou repetir o 7 oitavos, vou repetir o 16 sobre 5 e... eu olhei aqui o mais, então tem que botar menos. Está aí a resposta. É interessante que as pessoas perguntam, por que eu tenho que aprender essa coisa de conjugado, né? Então, o conjugado, ele surge, pessoal, porque, olha só, se eu tiver uma divisão, então digamos que eu tenho aqui, 2 mais i dividido por i mais 1 mais i, perdão. Como que eu faço essa divisão? A gente não pode esquecer que o que nós temos aqui embaixo é uma raiz, tá certo? 1 mais i é a mesma coisa que 1 mais raiz de menos 1, tá certo? Então, no denominador eu não posso ter raiz. Então, como que eu faço isso? Eu faço aplicando essa regrinha aqui, se eu fosse lá na radiciação, né? Eu quero racionalizar. Então, quero racionalizar essa expressão aqui, que está aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar pelo conjugado. Eu vou até pegar um exemplo geral, sem o nosso izinho ali, que você vai entender. Lá a gente aprendeu, por exemplo, se eu tivesse assim, 2, um exemplo. Vou até mudar de cor aqui, tá, pessoal? Um exemplo, uma revisão lá de como eu tiro a raiz do denominador, como eu faço a racionalização. Então, uma dica lá de trás. Eu tenho isso aqui, raiz de 2 mais 3. Botei de propósito esse número diferente para você saber. Eu faço o seguinte, eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado. Olha o conjugado aí de novo aparecendo, raiz de 2 menos 3. O que eu fiz em cima, eu fiz embaixo, então não alterei minha expressão, tá certo, pessoal? Então aqui, eu vou aplicar a distributiva, eu vou deixar dessa mesma forma. E com isso eu consigo tirar da minha raiz, vai ficar, tirar a raiz aqui de baixo, aqui vai ficar 2, raiz de 2 menos 3. E aqui embaixo, a gente tem um quadrado da diferença. Então, esse quadrado da diferença aqui, o quadrado de raiz de 2 é 2. Opa, o quadrado de raiz de 2 é 2 menos o quadrado de 3 é 9. Então, isso aqui vai dar 2, raiz de 2 menos 3, dividido pelo número 2 menos 9, menos 7. Menos 7. Tá aqui. Então, eu resolvi, só lembrando, né, pessoal, que o sinal negativo, a gente sempre coloca ele aqui em cima. Então, fica menos 2, raiz de 2, menos 3, dividido por número 7. Tá lá. Então, é por isso que aqui, para resolver, eu uso essa definição que eu ensinei para vocês, que é a do conjugado. Então, vou repetir o número. 1 menos i. E embaixo, vou escrever ele de novo. 1 menos i. Tá lá, apliquei o conjugado, tá certo? Vamos continuar resolvendo aqui. Então, vai ficar... só vou dar aqui a dica rápido. Vou até fazer o seguinte, pessoal. Vamos pegar isso aqui, vamos lá para outra... Vou copiar isso aqui para a gente fazer numa outra página, para não ter dúvida, tá? Vamos botar aqui, pronto. Então, vou lá aplicar agora isso, fazer essa divisão. Então, vai ficar 2 mais i, que multiplica 1 menos i. Se você ficou com dúvida quanto ao conjugado que eu fiz lá embaixo, é isso aqui, gente. Só lembrando, revisão novamente aqui. Produtos notáveis. Quando eu tenho a mais b, que multiplica a menos b, como que eu faço? Vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E é isso que eu faço aqui, o quadrado do primeiro, está em azul, o quadrado do primeiro é 1, né? E o quadrado de i, né? I ao quadrado, né? Menos 1. Então, vai dar menos 1. Menos 1.
menos 1. E aqui a nossa expressão vai ficar 2 mais i dividido por 1 menos i. Isso tudo dividido por 1. Menos 1, 2. Vamos botar o 2 lá. 2. Em cima eu aplico a distributiva, vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos i, menos 2i. E mais i vezes 1 vai dar i, mais i, né? E menos i ao quadrado, dividido pelo número 2. Aqui, o que eu vou ter? Ó? I ao quadrado. A gente já viu que i ao quadrado é menos 1 com menos, né? Menos com menos mais vai dar 1. Aí vai dar 2 mais 1, 3. Vou até escrever isso, pessoal. Ó, 2. Vou já fazer essa conta aqui. Menos i. Aqui, menos 1. Que eu fiz direto. Você pode estar com dúvida. Fazer o passo a passo. Então, vai ficar 2 menos com menos. Vai dar mais. 2 mais 1. 3 menos i sobre 2, que a gente pode escrever assim, ó, 3 sobre 2 menos i sobre 2, parte real e parte imaginária. O pessoal acaba tendo muita dúvida também na questão desse i, né? Em atenção, quando tem o i elevado a n. Eu quero fazer com vocês aqui, então, agora, um exercício que você não vai esquecer mais e sempre vai achar o i com muita facilidade. Então, ó, vou começar colocando assim, ó, i elevado a zero. Todo número elevado a zero, eu sei que é 1. Agora, eu vou fazer i elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, então, continua sendo i. O i elevado ao quadrado, a gente já viu que é menos 1. Agora, eu vou fazer i elevado ao cubo. Fazendo i elevado ao cubo, só aumentar minha retinha aqui. I elevado ao cubo, gente, pensa bem, é a mesma coisa que eu pegar o i ao quadrado, então vou escrever aqui, ó, i ao cubo é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i. I ao quadrado eu já sei que é quanto? Menos 1, então vezes i. Então tá lá, vai ser menos 1 vezes i é menos i. Agora eu vou fazer i elevado à quarta potência. I elevado à quarta potência, pessoal, é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i ao quadrado. I ao quadrado eu já sei que é menos 1. E i ao quadrado, de novo, é menos 1. Menos com menos dá mais, isso aqui vai dar 1. Então, olha o que aconteceu. Ó. Você consegue perceber que eu vou até 4. Quando eu passo, chega a 4, volta lá para o início. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora, ó, i, só para você entender, elevado a 5. Quanto que é i elevado a 5? Vou fazer essa continha aqui, ó, vou pegar 5, vou dividir por 4, porque foram 4 as repetições. Eu sei que isso aqui vai dar 1, né? Passa para cá menos 4, olha o resto, deu 1. Então, i elevado a 5 é a mesma coisa que i elevado a 1. E i elevado a 1 é igual a i. Se isso está certo, vamos testar para ver? Ó, i elevado a 5 é a mesma coisa que i vezes i elevado a 4. Opa, i elevado a 4 é 1. Então, vai dar i vezes 1. Está lá, ó. I vezes 1 é igual a i. E isso aí, gente, vale para qualquer número, tá? Vamos pegar 13. Vamos pegar i elevado a 13. Nosso último exemplo aqui, ó. I elevado a 13. I elevado a 13, eu vou fazer a continha, ó, fazendo esse espaço aqui, ó. 13 dividido por 4. Vai dar a mesma coisa. 3 vezes 4, 12, né? Vai dar, sobra 1. Então, também é a mesma coisa que i elevado a 1, que é igual a i. Tá certo, pessoal? Então, essa aí é a nossa dica. Vale para qualquer número. Lembra, sempre tem que dividir por 4. Mas, então, vamos fazer um exercício para a gente praticar? O exercício que eu tenho aqui é esse. Ó. Eu tenho um i ao cubo, i é 2 ao cubo e 5i ao quadrado, né? Então, a gente tem que fazer essa conta. I ao cubo, a gente já viu lá atrás, né?
que é igual a i ao quadrado vezes i. I ao quadrado é menos 1, vai ficar menos i. Aqui eu tenho i ao quadrado. Opa, i ao quadrado é mole, é menos 1. Então agora eu vou substituir cada um desses valores. Vamos lá? Vou manter o 2i, mantive. O i ao cubo é a mesma coisa que menos i, menos 2 ao cubo é 8, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, mais 5 vezes menos 1. Veja que tudo que eu estou mudando, eu estou botando dentro de parênteses para não ter dúvida. Aí vai ficar 2i menos i, que mais com menos é menos 8 menos 5. Então vai dar i menos 13. Tá aí. Então, pessoal, a nossa dica de hoje foi como a gente entender o número complexo, entender mais um pouquinho da divisão e como a gente, faz o conjugado, para que serve então o conjugado, que é aplicado lá na divisão, e também como eu encontro os valores de um número i elevado a um outro número qualquer. Essa foi a nossa dica de hoje. Gente, não esqueça de curtir, compartilhar o nosso vídeo, marcar ali o sininho para receber as aulas, que eu sempre estou colocando coisa nova. E nós nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, gente!